Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos estudos dessa tarde, elevando os nossos pensamentos em prece, em oração, buscando a companhia, a presença e o amparo de nosso Pai Criador, bem como de Jesus, nosso Mestre amado, nosso amigo querido. Nessa tarde tranquila e serena do mês de janeiro, aqui em Belo Horizonte, após a bênção da chuva, que já nos alivia o ar, nos torna o clima ainda mais agradável, motivo que sempre deve ser visto com gratidão em todos os instantes do nosso coração para com a bondade de Deus. Mestre amado, nesse instante nós gostaríamos de agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, com o propósito de estudarmos e compreendermos o Evangelho, e para tanto rogamos o amparo indispensável de nossos bondosos amigos e benfeitores espirituais, a nos inspirarem a leitura, os comentários, bem como também a nos ajudarem na compreensão do tema, trazendo-nos ainda, Senhor, as bênçãos, o amparo, os fluidos, as energias que vertem do alto em nosso benefício, de acordo com a necessidade que cada um de nós apresenta. Que essa casa continue, Mestre, nesse ano que se inicia, sendo esse oásis de paz, de alegria, de amizade que cada um de nós aqui dispõe, fortalecendo as nossas vidas, as nossas almas, na grande caminhada em que nos encontramos rumo ao aprimoramento, ao progresso espiritual. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus caros amigos e irmãos, hoje nós vamos dar início aos estudos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo, os irmãos vão observar, nós vamos estudar na sequência dos itens iniciais, e hoje estão reservados para a gente os itens de número 1 e 2, que são os seguintes, são duas citações bíblicas do Novo Testamento. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. E a segunda passagem evangélica, no item 2, é a chamada passagem do mancebo de qualidade, e que foi registrada por Mateus, Lucas e Marcos, e é a seguinte: então, aproximou-se dele um mancebo e disse, um rapaz, Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens
Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está nos evangelhos de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Passamos a palavra ao nosso irmão Wilson, para que ele dê início aos comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que as bênçãos da boa sabedoria, da boa compreensão esteja presente entre nós. Nos comentários, nos agradecimentos iniciais, na oração do Lucas, a gente gostaria também de reforçar. Nós encerramos um ciclo praticamente breve, 2025, estudando aí a temática em especial aqui na última terça-feira, a fé transporta montanha, trazendo aí a reflexão em torno da fé como a mãe da caridade e da esperança. Então, que assim Deus nos permita que 2026 seja com muita fé, com muita caridade e com muita esperança para todos nós. E hoje nós iniciamos e buscamos as reflexões acerca também de um tema determinante para nós outros, porque o que nos é trazido aqui por Marcos, Mateus, Lucas, é uma boa e bela reflexão sobre a nossa capacidade de utilizar o livre-arbítrio, porque nós estaremos diante de uma escolha que os benfeitores espirituais, os próprios evangelistas, Jesus já nos coloca. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode. E qual vai ser a nossa decisão diante desta reflexão, dessa mensagem que assim eles nos coloca? Porque nós temos a boa compreensão também que ao longo do progresso da humanidade, por vezes nós outros recorremos e buscamos a entidades superiores ou fenômenos superiores como forma de buscar uma segurança, uma tranquilidade, explicações. Por vezes nós já adoramos o Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão, Deus Vento, como forma de explicar uma série de coisas que aconteciam conosco e que por vezes nos eram fonte de segurança. Então vieram os trabalhadores da primeira hora e assim tentando encurtir, posicionar e deixar para a gente que existe um Deus único. E assim, a gente evidencia e vem então, ao longo de anos e anos a fim, a trabalhar esta ideia que a nossa referência é Deus e os seus ensinamentos. E ele resgata essa figura na passagem aqui de Mamon por isso, porque é uma palavra hebraica que remete a esse Deus da riqueza, do apego ao bem material, da valorização das coisas materiais. Portanto, fica para a gente essa reflexão, o quanto que eu vou conseguir desapegar e valorizar as coisas de Deus, portanto, da ordem moral, ou quanto ainda eu vou me apegar à valorização dos bens materiais. Eis o nosso desafio. E aí vem essa passagem do jovem mancebo e de Jesus.
o que demonstra muito claramente também esse movimento de progressão e, por que não, nosso também. O que nós temos de partida, a proximidade, a busca daquele jovem por Jesus. Então, pressupõe, podemos refletir, que ele já havia, pelo menos minimamente, entendido, compreendido, tinha sido tocado pelo aquilo que pregava Jesus. Ele vai então diante de Jesus, assim como nós outros buscamos compreender por vezes esses assuntos que nós discutimos aqui na doutrina espírita. Então ele vai, mas vai em busca do que, gente? Da vida eterna, da salvação. Da busca de quê? De que eu posso aperfeiçoar, melhorar, superar as minhas imperfeições? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho devido? Por vezes eu cometo erros, como é que eu posso corrigir? Então Jesus coloca para ele, olha, siga os mandamentos. É isso que é colocado na passagem. Siga os mandamentos. Quais mandamentos? Na perspectiva dele, nós também compreendemos que existiam mais, além dos 10 mandamentos, mais outras tantas leis normativas, regramentos, rituais, ritualísticas, que impunham o cotidiano, e a vida dele, como tem a nossa no presente momento. Quais mandamentos? Ele reforça, dentro daquela perspectiva: não vim destruir a lei. Então segue os mandamentos: não matarás, não roubarás, não cometeis adultério, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Segue este caminho, os ensinamentos de Deus, que hoje, detalhado, esmiuçado, melhor compreendido pela doutrina espírita, vai abranger na lógica que é colocado, que a gente apresenta: seja brando, seja pacífico, seja tolerante, bem-aventurados os misericordiosos, e assim nós vamos entendendo e debruçando para melhorar. E hoje o que é colocado para a gente é isto, como que nós vamos lidar com o apego ao bem material, porque não é este caminho que nós devemos seguir, porque está falando: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então nós temos que seguir o caminho dos ensinamentos de Deus. Desapega. Qual que é a verdadeira propriedade? Mais adiante os outros irmãos vão debruçar sobre isso aí, mas é tudo aquilo que cabe à alma levar. A gente vai levar a casa, o carro, a calça jeans, a joia, o batom, a pulseira? Não. A gente vai levar talvez o ódio, o rancor, mas podemos levar a paciência, a tolerância, a amizade, o amor, o carinho, a caridade. Então, enquanto nós ficarmos apegados aos bens materiais e deixando com que os vícios se aflorem, sobretudo orgulho, egoísmo, a ostentação, nós estamos perdendo aí um pouco de tempo. Agora nós poderíamos pegar um caminho que nos direcionasse a seguir aqui, a Deus. Mas ele então, o jovem mancebo, pergunta, ele responde, e ele faz um exame então de autoconsciência, que a gente pode assim entender, como pode entender também como um sentido de presunção, mas ele reporta a pergunta a Jesus, fala: mas isso eu já estou no caminho, eu acredito que eu já esteja nesse caminho: não matarás, não roubarás, não cometer adultério, pode ter honrado seu pai, sua mãe, está tendo uma vida assim, vamos colocar digna. Assim ele entende, em virtude do exame, muito provavelmente, da autoconsciência. Olha que interessante, o exame da autoconsciência, que é o que também Santo Agostinho coloca para a gente, salvo engano, também na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que nós fazemos para evoluir, para crescer, para refletir nesses pontos? O exame da autoconsciência. E geralmente acontece quando à noite. A gente passou ao longo do dia, você faz aquela reflexão: eu avancei nisso, não consegui avançar nisso, chateei aqui, me senti chateado, devo ter feito isso com alguém também, para que a gente possa estar sempre progredindo. E aí Jesus dá uma outra orientação, que é o desafio. Então, se você já está nesse ponto de progresso, avança mais um pouco, seja perfeito.
Mas a perfeição a gente sabe que é só Deus perfeito é. Nós poderemos e vamos alcançar a perfeição relativa. Mas a perspectiva de que isto é um impulso para a gente tentar sempre o quê? Avançando, sempre melhorando. O que eu posso melhorar? O que eu posso aperfeiçoar? O que eu posso avançar? Então, se você já está nesse ponto, então vende tudo. Porque Jesus sabia que ele tinha ali uma condição favorável para aquela época. Então, era uma forma de avançar mais um pouco, sobre o orgulho, sobre o egoísmo. Então, vende tudo, doa para os pobres e segue-me. Vem e segue. Então, quando a gente pensa que já está no arauto, pensa que já avançou por demais, o que ele vai fazer? Nossa, isso aqui não dá. Então, ele sai tristonho, porque ele não consegue perceber que ele vai avançar em cima disto, de desapegar das suas propriedades, dos seus bens. Isso acontece com a gente? Por vezes vai acontecer. Por vezes vai acontecer. E esses desafios aparecem para a gente a todo instante. É essa que é a reflexão, também. Que diante desses desafios temos o quê? A fé, a esperança. A fé em quê? Nos ensinamentos de Jesus, que foi o grande exemplo para a gente. Porque esses desafios do bem material, do apego ao material, da valorização do material, vai se fazer muito presente na vida dos encarnados. Então, como nós pretendemos lidar em um momento desse, de um novo ciclo, vamos assim dizer, em 2026? É uma boa reflexão. É uma boa reflexão. E aí, Jesus coloca para os discípulos nessa extrapolação, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então é mais fácil, mas não quer dizer também que seja impossível. Então, ou seja, diante dos desafios, como relacionando com a lição anterior, diante das montanhas que nós vamos encontrar, sobretudo no domínio dos nossos vícios, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Porque Deus é justo, soberano e bom, o tempo todo com a gente. Então, por vezes, quando nós somos atiçados, atormentados, colocados aí à prova, para desfazer, a gente tem essa capacidade de acreditar de que os valores realmente que vai fazer diferença é aquilo que nós conseguimos guardar e levar para diante. Essa é uma reflexão que aqui nos chama a atenção. E o que deve ter acontecido com esse jovem? Porque adiante a mensagem não aparece e fica essas reflexões para a gente. Será que ele mudou? Será que adiante ele fez conseguiu desvencilhar daqueles bens? Será que ele avançou? Como é que ele lidou com isso? O que aconteceu depois? E hoje nós estamos tendo a oportunidade de sentar aqui e ouvir, entender, melhor compreender essas lições que Jesus nos colocou, E aí, por exemplo, o livro dos Espíritos tem algumas questões que ajudam a esclarecer. A gente deve, por exemplo, amaldiçoar essa riqueza? Não é amaldiçoar a riqueza. A riqueza tem os seus fins e os seus propósitos, inclusive para permitir o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, quer seja com financiamento da pesquisa, a construção de um hospital, a construção de uma estrada, a oferta de emprego para outras pessoas, e assim vai. Portanto, o problema não é a riqueza, é a quem faz, ou a pessoa que está com, ou passando pela prova da riqueza, o que ela faz com essa riqueza. Isso aí é a questão que ele nos apresenta. E aí é interessante que nos é colocado que existe um tempo da riqueza. Ou seja, todos nós, vamos passar pela prova da riqueza como pela própria da miséria. Por vezes não pode ser nesta encarnação, mas em outras encarnações.
Todos nós temos que passar pela prova da miséria e pela prova da riqueza. E o que nos coloca o livro dos Espíritos? Que a prova da riqueza é a mais difícil que tem para superar. É a mais difícil. Por causa do quê? Do nosso orgulho, do egoísmo. Porque eu deveria fazer um bom proveito para ajudar as outras pessoas. E acabo centralizando naquilo que eu acho que é importante para mim. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, quando a gente tem essa dimensão e essa percepção, então, de que essa prova é comum a todos e todos vamos passar por isso, nós devemos estar atentos para entender qual que é o nosso papel e a nossa posição. E aqui, ampliando um pouco mais a discussão, tem no livro Ceifa de Luz, uma lição de número 41, que chama Recursos. E é importante a gente trazer aqui para permitir esse adensamento aí da nossa compreensão. O que nos é colocado? Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material. E reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Obviamente, quando a gente associa a riqueza, a gente está falando, pelo nosso pragmatismo, a grande haveres, a grande posses, quer seja em dinheiro, quer seja em patrimônio, etc., bens materiais. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Então aqui, mano, vai despertar na gente, olha, vamos ampliar um pouco esse horizonte, entender que esses recursos, essas outras riquezas, ou existem outras riquezas, que está muito presente na nossa vida, que às vezes, por vezes, a gente passa desapercebido, porque nós estamos muito, por vezes, influenciados na lógica do bem material. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar. Simbolicamente, todos nós retemos capitais a movimentar. Ou seja, cada um de nós tem algo de rico, uma riqueza interior que cabe a gente movimentar. De vez que, em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempos, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia um dos outros pela aplicação individual que fazemos desses créditos de tempo. Então, seja, neste momento que nós estamos passando por essa prova de expiação, que vamos colocar aqui no ano de 2026, o tempo de cada um de nós tem uma utilidade. O tempo de cada um de nós tem uma utilidade. E isso, simbolicamente, é uma riqueza. E o que nós podemos fazer com esse tempo? Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro. Então, ou seja, essa lógica da riqueza, servir a Deus e a Mamon, embora seja o ponto central, como nós vamos lidar com o bem material, mas nos chama a atenção essa lição de Emmanuel, é justamente isso. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidade outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Então, quando nos coloca, não posso servir a Deus e a Mamon, no caso aqui de Mamon, é você egoísta. Não vou querer ajudar ninguém, não vou destinar um tempo para prestar uma caridade. Às vezes eu tenho uma condição de ser brando, de ser pacífico, pacificar uma situação, mas eu deixo passar isso. Então não é só dinheiro. E a gente lembra até da questão da esmola, não é só material. Às vezes um abraço ajuda, um abraço fraterno, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde. É isso que está falando. Nós temos uma riqueza interior. Mas se eu não souber fazer isso, ou escolher um outro caminho,
nos é colocado, enquanto a gente não avançar e não seguir este caminho, nós vamos gastar ainda um tempo maior para alcançar o quê? Aquela perfeição. Vende, se quer ser perfeito, vende, doa para os pobres e segue-me. E aqui ainda continua: porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atento às menores oportunidades de quê? De ajudar aqueles que nos oferecem na experiência cotidiana, aproveitando-as quando possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas aonde? No fundo do serviço ao próximo, no banco da vida, na carteira de suprimento espontâneo, nos enviará os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, ou seja, quanto mais a gente aproveitar este tempo de poder o quê? Aqui, ajudar. Mais é o que a gente chama aqui também de bônus horas, né? Mas nós teremos aí essas recompensas, como ele comenta aqui, né? A carteira de suprimento espontâneo, fundo de serviço ao próximo, nós teremos os dividendos a recolher. Ou às vezes a gente nem vai sacar esses dividendos, que é sobretudo o que? Do auxílio e da felicidade. Então, estes apontamentos aqui de Emmanuel nos permite a sacar, ou melhor, a compreender em que medida a gente pode estender e ampliar essa compreensão de que o servo, no caso aqui o servo rico, como pode ter sido a salvação dele. E aqui no Boa Nova tem uma lição que chama também o servo bom, que nos conta Humberto de Campos, em que essa discussão sobre a questão da riqueza era muito presente entre os apóstolos. Então, antecipando a passagem de Jesus com Zaqueu, Filipe, Tadeu, Levi, Pedro, apresentaram uma discussão muito adensada acerca disso. Que para boa parte dos apóstolos, a maioria devia ter uma peça de roupa apenas para seguir os ensinamentos de Deus. Levi já apresentava uma outra lógica. Olha, mas tem gente que por vezes pode demonstrar que não tem nada, mas quando vira, ele tem grandes propriedades de terra. Ou seja, aproveita essa questão da falta para simular uma situação que aparentemente ele não vive. É aí Jesus, então, para tentar e explicar como nós devemos lidar com essa questão da riqueza que vem colocando aqui, ele, durante a viagem para Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu, que é aquele que sobe na árvore para ter o contato ali com Jesus, e fala a Zaqueu que gostaria e estaria com ele na casa dele, que gostaria de ser hospitalizado. E assim o faz. E tem um diálogo, então, entre Jesus e Zaqueu que exprime bem essa lógica de que a gente não deve amaldiçoar a riqueza. A questão é o que a gente faz diante da prova da riqueza. E que ele põe, então, exatamente isso para Zaqueu. Quer dizer, Zaqueu chega para Jesus e coloca para ele: olha, eu sei, eu sou visto por vezes como uma pessoa má, porque de acordo com as normas e os preceitos, aquele que é rico não é visto bons olhos. Mas eu tenho me preocupado aqui dar o melhor conforto, gerar trabalho. Preparei aqui o meu terreno para recepcionar várias e várias famílias para que pudessem vir e prestar o seu serviço, ser remunerado, ser melhor acolhido. E Jesus fala com ele: você está no caminho certo. Você é um servo bom e fiel, porque a lógica é esta. Por vezes você está utilizando e passando por essa experiência e tendo a oportunidade de cumprir a sua missão por meio da prova da riqueza desta forma. E aí
Mais adiante, os discípulos fazem uma série de perguntas para Jesus nessa lógica. Mas como pode a gente vir aqui numa casa de um homem que tem, que é coletor de impostos, que tem essa casa bela, tem um valor considerável, tem essas propriedades? Isso é inadmissível, porque você está só focado para os pobres. Mas a bem da verdade não é isso. Zaqueu também era um irmão, mas que ele estava sabendo cumprir bem a sua prova. Então Jesus deixa claro que a questão é justamente esta: é o que nós vamos fazer com a riqueza. E hoje nós temos a oportunidade de dar mais um passo, entender que a riqueza não é somente a destinação do emprego aqui de dinheiro. Nós vemos que riqueza também faz parte desse conjunto de valores morais que vão fazer a diferença quando nós vemos aqui a gente destinar um pouco do nosso tempo para o próximo. Isso também nós estamos alimentando uma riqueza que nós vamos entesourar no céu e não na terra, que nós estaremos fazendo aqui no bem. Então, meus irmãos, fica também esse aqui o nosso desafio, Desafio. Quando a gente chega para conversar com Deus, no exame da nossa consciência, por vezes a gente pode compreender que estamos no caminho bem, mas sempre tem algo para melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, e hoje está aí a reflexão em torno de como a gente lida com esta questão dos apegos ou desapegos em relação ao bem material. Então, que Deus possa continuar amparando a todos aí com a boa sabedoria, com a boa compreensão. Em especial, a gente reforça, as nossas intenções, os nossos pensamentos, que a gente mantenha aí, sempre de pé, sempre firmes, com força, com bom ânimo, restabelecidos na fé, na esperança, na caridade, Foi a lição última que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e fazendo a reflexão a partir dessa temática que nos é apresentada aí na tarde de sábado. Então, que Deus ampare a todos, abençoe a todos da família, os seus familiares, e tenhamos aí um excelente também 2026. A palavra nosso amigo Lucas. Meus caros amigos e irmãos, vamos aqui dar continuidade no nosso estudo e, conforme a gente dizia brevemente no momento da abertura do estudo de hoje, nós estamos começando o estudo e vamos levar ao longo do mês de janeiro, aos sábados, o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, que no hebraico significava dinheiro, ou seja, você não pode querer amar a Deus e amar o dinheiro, dando a eles o mesmo grau de importância, que em algum momento você vai obedecer mais um do que outro. Não tem como obedecer a dois senhores. Alguém a gente tem que colocar num patamar superior. Pois bem, o que nós vamos observar nesse capítulo, já logo de partida, logo no início, que a gente vai ver que é muito interessante, é o seguinte: enquanto, meus amigos, que no Evangelho segundo o Espiritismo alguns capítulos têm uma ou duas citações bíblicas, esse capítulo nós vamos perceber que ele é rico de citações bíblicas. Tem várias parábolas do Cristo, diversos episódios, diversas conversas de Jesus com o povo e com os discípulos, o que dá a gente a gente faz uma primeira dedução, que é a seguinte: Jesus falou fartamente sobre esse tema. É um tema que o Cristo abordou inúmeras vezes, tal como nos provam as diversas citações bíblicas do capítulo, e que não se esgotam nela. Pelo contrário, a temática dos bens materiais e como lidar com eles, nós vamos observar que Jesus vai tratar deles em inúmeros outros episódios, inúmeras outras oportunidades, e que, se fossem todas citadas aqui nesse capítulo, não teria espaço. Ou seja, qual que é a primeira constatação nossa? Jesus procurou falar com frequência em torno deste tema. Com qual finalidade, meus amigos? Para nos ensinar
a como atravessar pela vida material, sabendo como lidar com o dinheiro, com as posses, com tudo aquilo que diz respeito à nossa vida material. Ou seja, o Cristo esperava de nós um voto de pobreza, a gente largar tudo, tal como ele propôs para esse rapaz que o procurou, e vivêssemos, exclusivamente dedicados ao estudo e à divulgação da fé cristã, nós vamos ver que não. Por outro lado, quando Jesus fala que é mais fácil que é mais fácil um camelo, que significava uma corda grossa, passar num buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, significava que o dinheiro, tal como a gente já ouviu falar em algumas ocasiões, em alguns episódios, é o vil metal, sempre corrompe as pessoas. Nós vamos ver também que não, que o problema não está no dinheiro em si, e sim nos vícios que a gente carrega na nossa alma e que o dinheiro muitas vezes incita, nos tenta a respeito. E que, portanto, o problema não está no dinheiro, que pode ser fonte de muitas bênçãos na vida de uma série, de uma coletividade enorme, tal como existe aqui o exemplo de Zaqueu nesse capítulo, e que a doutrina espírita também nos ensina com mais detalhes. Então, o problema não está no dinheiro, e sim nos vícios que a gente carrega. Então, seja nesse capítulo, seja também no Livro dos Espíritos, em especial, meus amigos, no capítulo que trata sobre a lei de conservação, nós vamos aprender como, na qualidade de espíritas e cristãos, como lidar com as questões materiais da vida. Nós vamos aprender a lidar com equilíbrio, com bom senso, valorizando o dinheiro no sentido de não sermos também pródigos. Ou seja, o que é a pessoa que é pródiga? É a pessoa que gasta em excesso, sem necessidade. Nós também não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos ser sensatos com o uso do dinheiro, até porque o que a doutrina também nos ensina? Que o dinheiro, mesmo que oriundo do trabalho, do nosso esforço individual, nada mais é do que um empréstimo de Deus. E se é algo que nos foi emprestado, um dia eu vou precisar o quê? Prestar contas daquilo. Ou seja, se Deus me concede recursos, coloca recursos na minha mão, Ele espera que eu me empregue de acordo com a sua vontade, e não de acordo com os meus vícios, com os meus desequilíbrios, com aquilo que eu ainda trago de inferior em mim. Por quê? Porque um dia o próprio Pai que nos emprestou vai chegar para a gente, por meio de sua justiça divina, de seus prepostos, e vai dizer assim para a gente: meu filho, o que você fez com o que eu coloquei na sua mão? Você usou só para você? Você virou as costas para quem precisava? Até que ponto você socorreu quem estava do seu lado? Até que ponto você promoveu a educação? Até que ponto você atenuou a fome de alguém? Até que ponto você promoveu a higiene pessoal de alguém ou a higiene coletiva? Por exemplo, você pagou seus impostos direitinho, permitiu que o governo construísse uma estação de tratamento de esgoto, fizesse uma rede de esgoto apropriada numa rua, num bairro, etc. Ou não, enfim, meus amigos, é algo que a gente vai prestar contas. Então, toda essa temática vai ser abordada para a gente com muita riqueza nesse capítulo, para que a gente entenda muitos pontos que, vez ou outra, vem à nossa mente, vem à nossa cabeça. Por exemplo, desigualdade das riquezas. Ela existe? Sim, é uma constatação que a gente tem. Qual a finalidade dela? Aí vem o Espiritismo e nos explica: olha, tem vezes, conforme o Wilson comentou para a gente, que nós vamos reencarnar na condição de pessoas ricas, tendo muitos recursos às mãos. Com que finalidade? Para ver até que ponto eu já venci algumas tentações e vícios que eu tinha, e para ver até que ponto eu já sou abnegado, que eu já consigo ajudar meu semelhante. Outras vezes nós vamos nascer com muita dificuldade, às vezes num meio onde vai nos faltar o necessário. Qual o propósito? O propósito muitas vezes vai ser a gente valorizar aquilo que um dia a gente teve e não soube dar valor. Não é uma grande verdade da vida a gente dar valor a uma determinada coisa quando a gente perde ela? Eu tinha um recurso, eu consegui me manter, me alimentar, me vestir.
O dia que eu me vejo sem o básico, meu Deus, como faz falta. E aí eu vou pensar também o seguinte: bom, se hoje eu tenho um pouco mais, deixa eu ajudar aquele que não tem nem o básico, nem o mínimo que está do meu lado. Então, cada situação da vida, da desigualdade das riquezas, vai nos permitir uma lição diferente para a alma. O espírito vai aprender lições diferentes. Nós vamos então passar por aprendizados diversos ao longo das várias encarnações. Agora, por que ainda existe desigualdade? Porque nós, enquanto espíritos eternos, somos profundamente desiguais. Nós fomos criados, nós saímos do mesmo ponto de partida. Agora, quando isso aconteceu e qual jornada nós percorremos até chegar aqui, aí cada um de nós aqui teve um caminho diferente. De maneira que uns aprenderam um pouco mais a serem esforçados, trabalhadores, disciplinados. Outros ainda estão por aprender essas lições. De maneira que se eu distribuísse o mesmo tanto de dinheiro para uma determinada quantidade de pessoas, em pouco tempo o que aconteceria? Esse equilíbrio estaria desfeito. Porque uns trabalham mais, outros menos. Uns são mais prudentes, outros são menos. Uns são mais inteligentes para poder amealhar mais e conservar, outros são menos. Então, as desigualdades moram nas próprias desigualdades que existem entre nós. Bom, meus amigos, isso aqui é uma visão geral desse capítulo. As lições são fantásticas. As lições contidas nesse capítulo 16 nos ajudam a entender a vida, a sociedade, os problemas que a gente atravessa, os problemas que os nossos irmãos atravessam, e a vermos tudo isso com um enfoque cristão, com o enfoque do Cristo. Pois bem, na nossa lição de hoje, nós estamos diante de uma passagem muito simbólica e emblemática do Cristo, que foi quando ele encontrou-se com um rapaz que o procurou, que se julgava cumpridor das leis divinas, se julgava alguém que já estaria, portanto, quite em sua consciência com os seus deveres enquanto uma pessoa direita, uma pessoa de bem. E, entretanto, Jesus propôs-lhe, porque era um rapaz muito rico, Jesus lhe propôs um desafio, um teste, ao qual ele imediatamente o quê? Sucumbiu. Sabendo muito rico, Jesus então lhe propôs o seguinte: vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Não que isso, meus irmãos, fosse uma condição para ser cristão. Esse ponto é que a gente precisa entender. Mas, para aquele rapaz, era um teste decisivo. No caso dele, estava sendo testado o quê? A capacidade dele de ser alguém abnegado, de renunciar. De qual ordem, de qual prioridade ele elegia como sendo a principal em sua vida? Os seus bens, o seu conforto, os seus haveres? Ou o ideal superior que ele começava a desenvolver em si? O que vinha em primeiro lugar? Foi o teste que Jesus colocou e que então a narrativa bíblica comenta que ele saiu entristecido, incapaz de fazer aquele único ponto que Jesus lhe pediu. Pois bem, nós vamos então agora contar com a ajuda de Irmão X, porque tem uma passagem no livro Luz Acima que Irmão X vai trazer para a gente o contexto desse episódio. Quem era esse rapaz? Como que ele se aproximou? Os detalhes do diálogo com Cristo, uma vez que a narrativa bíblica se resumiu ao que foi registrado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos agora, com o auxílio de Irmão X, entender um pouco mais o contexto. É uma lição intitulada O Candidato Apressado. Então vamos lá. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a pequena distância, junto às margens do Jordão, do Rio Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Então vejam que interessante. Antes de abordar diretamente o Cristo, ele dirigiu-se primeiramente a quem? A Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João. Resoluto, avançou para o apóstolo e perguntou:
Em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? Ou seja, vejam aqui que ele já viu em Jesus a figura do Messias, porque já era um avanço para os judeus da época, porque muitos achavam que Jesus dizer o Messias, dizer-se, auto-intitular-se Messias, era uma grande afronta, e portanto esse foi um dos motivos que levou Jesus ao julgamento. Então ele já reconhecia Jesus como Messias e perguntou a respeito da boa nova do Evangelho que ele trazia. O seguidor do Cristo, mostrando imensa alegria no olhar simples e lúcido, informou feliz. Aí Tiago respondeu: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado. Nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. Vejam, meus irmãos, que interessante o grau de compreensão de Tiago a esse respeito. Como que a argumentação de Tiago era clara em compreender a missão do Mestre. E aí o rapaz perguntou: a qual lema ele obedece? Perguntou o rapaz, dono de extensa propriedade. Então ele era um fazendeiro muito próspero e perguntou para Tiago o seguinte: qual lema que ele segue? O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Respondeu Tiago sem titubear. Ou seja, isso vale para a gente. Qual o lema que a gente segue? Né? Qual o lema que nós, enquanto espíritas e cristãos, devemos seguir? O amor a Deus incondicional, em primeiro lugar, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E a norma de trabalho? Perguntou ele. Bondade para com todos, inclusive para com os próprios inimigos. Qual o programa? Cooperação com o Pai Supremo, sob todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. E ele continuou perguntando: qual o grande objetivo que vocês têm? Resposta de Tiago: felicidade para todas as criaturas. Quais diretrizes estatue para os momentos difíceis? Ou seja, o rapaz perguntou o seguinte: o que fazer nas horas extremas? Nos momentos de teste, nas horas difíceis, nos momentos em que a gente é testado, em que a gente é tentado. Aí Tiago respondeu o seguinte: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, ou seja, nós procurarmos o tempo todo nos ajudar uns aos outros, fraternidade legítima, ou seja, não existe preconceito, não existe distinção, somos uma só família. Oração pelos adversários e perseguidores. Serviço desinteressado, ou seja, aprenda a servir sem esperar recompensa. E ação altruística sem recompensa, conforme a gente dizia, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. E aí o mancebo perguntou: espera vencer sem exército e sem armas? O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade na salvação da terra. E mesmo assim, admite a vitória final? Sem dúvida. Nossa batalha é a da luz contra a sombra, dispensa competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns? Ou seja, o que Jesus espera dos seus seguidores? Tiago respondeu: extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho brilho nos olhos e perguntou após ligeira pausa: acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Ou seja, o que ele perguntou? Será que eu posso então seguir o Cristo? Seguir o Messias? Diante de tudo aquilo que ele se deparou, que Tiago foi informando para ele? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a conversar, a monologar, evidenciando sublime idealismo.
Ou seja, vejam que interessante, meus irmãos, ele agia ali com sinceridade de propósitos. Era algo que tocava ali, era algo que dizia ao seu coração que ele via que era o certo, que era o correto. Tanto é que ele vai falar o seguinte, ó: desde muitos anos sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece, ou seja, vai minguando o povo escolhido, como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isso, Israel dorme imprevidente e esquecendo a missão que Deus lhe confiou. Então vejam que estava de acordo ali com os ideais dele. Tiago percebia os argumentos, deslumbrado. Nunca vira entusiasmo tão vibrante em homem tão jovem. Então Tiago, de certa forma, falou: não, que coisa boa, vamos ter mais um companheiro, né? Vamos ter aí um 13º discípulo que vai caminhar com a gente, que vai estar aí ombreando conosco na divulgação da Boa Nova. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz, é o embaixador da verdade. É indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é casa bendita de nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo. Então vejam aqui o que acontecia já na época dos judeus. Havia uma preocupação muito grande com o culto exterior da fé. Então o templo de Salomão cada vez mais se ornava de luxo, de enfeites, de ornamentos, de joias, né, de preciosidades materiais, enquanto ele dizia ainda o seguinte, ó: regado a sangue de touros e cabritos, e isso nos obriga a pensar em castigo próximo. Porque, meus irmãos, dentro do culto dos judeus havia ainda os sacrifícios de animais. Tanto é que, por exemplo, se nós assistirmos filmes ou séries que tratem sobre Jesus em sua época, nós vamos ver, por exemplo, que os judeus, especialmente em épocas festivas, na Páscoa, na festa de tabernáculos, mas especialmente na Páscoa, o que eles faziam? Eles vinham das mais diversas cidades onde moravam, todos aqueles que podiam viajar iam para Jerusalém, e chegava lá, cada um comprava ali alguns animais para serem sacrificados no templo, como uma demonstração de fé e também de arrependimento de suas falhas, de seus pecados, de seus erros. Então vocês imaginem, por exemplo, o que virou o templo de Salomão? Um grande mercado a céu aberto, onde nós tínhamos cambistas, pessoas que recebiam moedas de vários lugares do mundo, por exemplo, as dracmas, aqueles que viviam em regiões de influência grega, aqueles que recebiam moedas vindas do Egito e de outras regiões do mundo, trocavam pela moeda circulante em Jerusalém, e com aquela moeda compravam pombos, cabritos, bezerros, para serem sacrificados num enorme derramamento de sangue, como se isso agradasse a Deus. Então os judeus bem intencionados percebiam que já havia ali o quê? Um excesso muito grande, e que aquilo ali era um prenúncio de um sofrimento que viria. Tanto é que poucos anos depois Jerusalém foi destruída, né? Então ele continua dizendo o seguinte: cerremos fileiras com o restaurador, ou seja, vamos então junto com Jesus. Nossos antepassados o aguardavam. Aproximemo-nos dele, a fim de executar-lhe os planos celestiais. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou, e aí finalmente ele disse o seguinte: não posso viver noutro clima, procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Então já fez ali imediatamente sua profissão de fé. Desvencilhou-se de um cesto de uvas maduras que trazia na mão direita e gritou: não vou perder mais tempo. Afastou-se rápido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar os passos largos.
Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio no capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 17 a 22. Com essa citação aqui, meus irmãos, qual foi o propósito de irmão X? É de identificar para a gente que era um mancebo de qualidade. Falou, olha, está em Marcos 10, capítulos 17 a 22, ou seja, não é um personagem anônimo ou avulso do povo, tal como muitas das histórias de irmão X nos trazem. Pessoas que às vezes não têm uma correlação bíblica. Aqui não, está identificado. Trata-se do mancebo de qualidade. Pôs-se o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus. Arfava cansado. Pretendia imediata admissão no reino do céu. E ajoelhando-se, exclamou para o Cristo. Ou seja, se uma pessoa ajoelha perante outra, é um sinal que de respeito e de reverência. Foi a forma com que ele se postou diante de Jesus. E disse para o Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou sem surpresa e perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Diante da insistência do candidato, perguntou Jesus quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que desde a meninice, desde os primeiros anos, guardara os mandamentos da lei, jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara e honrava pai e mãe todos os dias da vida. Terminado o ligeiro relatório, o jovem perguntou aflito: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? Jesus, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vá, disponha de tudo que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isso, vem e segue. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do tempo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, lentamente, muito triste. Ou seja, meus irmãos, aqui encerra-se a passagem do mancebo de qualidade, dizendo para a gente o seguinte: haverá momentos na nossa vida em que às vezes determinados testes vão ser decisivos para nós. Vai chegar um teste, ou vai vir uma tentação, ou vai vir uma proposta, que de acordo com a nossa reação a ela, nós vamos mostrar quais são as nossas prioridades. Naquele momento, o rapaz foi defrontado por isso. Ele tinha um ideal e procurava ser uma pessoa correta, procurava agir de acordo com o bem, com aquilo que ele aprendeu que era o certo, mas entretanto ele ainda tinha com ele um vício. Qual era o vício? O apego. Ele ainda não conseguia se desapegar. E aí a gente para e pensa: bom, e ao longo da história do Evangelho, houve quem desapegasse? Muitos desapegaram. Maria Madalena, quando se depara com Jesus e seu Evangelho, larga toda a vida de luxo e prazeres que ela tinha, porque ela percebia ali a verdadeira riqueza da vida, que era o amor que Jesus ensinava. Além dela, Zaqueu sentiu-se tão feliz, mas tão feliz na presença do Cristo, conforme nós vamos escutar daqui a algumas semanas, que ele, naquele instante, disse que daria metade do que tinha aos necessitados, e se houvesse prejudicado alguém, indenizaria 4 vezes mais, ou seja, de maneira quadruplicada. E aquela promessa de Zaqueu não foi em vão. Nós vamos ver que posteriormente ele a cumpriu rigorosamente. Por quê? Porque ele percebeu que havia um novo propósito, um novo caminho na existência dele. E ele desapegou-se sem dificuldade. E assim, meus irmãos, muitos outros ao longo da história do Evangelho, nós vamos ver também criaturas que tinham posses e que isso não lhes impedia de serem cristãos.
Nós vamos ver, por exemplo, a figura de Joana de Cusa. Joana de Cusa era esposa de um alto funcionário de Herodes, de um alto político que tinha uma renda muito alta, e aquilo ali não fazia diferença em seu modo de ser e de agir. Pelo contrário, ela inclusive ajudava o movimento cristão com recursos que ela detinha, por ser esposa de um homem muito rico, canalizando dinheiro e recursos para os primeiros cristãos, inclusive estando presente lá, uma das poucas que estiveram ao lado do Cristo na hora do Calvário. E assim o tempo mostra para a gente muitos outros exemplos, mostrando o seguinte: a proposta que Jesus fez para o mancebo de qualidade não é uma regra geral. Nós todos, não significa que a gente tem que largar tudo o que tem para seguir o Cristo, não. Jesus propunha e mostrava para ele o valor do desapego, de não apegar-se, de saber dispor quando necessário, mas não colocava para a gente como algo incompatível ter dinheiro, ter posses e ser cristão. O próprio tempo nos mostrou isso. Pelo contrário, quando alguém tem posses e tem recursos, mas tem um coração voltado para o amor, para a bondade, e também procura ali vigiar e orar para ser uma criatura humilde, essas pessoas, meus irmãos, passam pela vida e jamais são esquecidas. Porque por onde ela passa, ela deixa um rastro de ajuda, de bem e de amor com aqueles com quem ela lidou. Ou seja, a gente ouve falar da pessoa: ele me ajudou a construir minha casinha, foi ele que me ajudou a estudar. Aí a gente encontra com outra: foi ele que me atendeu uma época que eu estava com fome, foi ele que me deu serviço um dia, foi ele que um dia me ajudou a pagar um empréstimo, um compromisso que eu não sabia o que fazer, foi ele que um dia contribuiu para uma instituição beneficente existir ou ser fundada, foi ele que um dia doou remédios, foi ele que um dia ajudou um hospital. Ou seja, muitas vezes essa pessoa vai procurar fazer isso o quê? No silêncio, tal como o Evangelho nos ensina, e deixa um rastro de amor, um rastro de bondade pela vida. Ou seja, o teste proposto por Jesus ao rapaz não é uma regra geral. Pelo contrário, é uma lição da necessidade do desapego, da necessidade da abnegação, e para que a gente saiba escolher na vida o que de fato nos é prioritário. Mais cedo ou mais tarde, algum teste vai nos visitar, para que a gente saiba então fazer a escolha certa. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da nossa casa do Paulo de Tarso, nesse instante, ao término dos nossos estudos, com os quais, Mestre, reiniciamos a nossa rotina de estudos nessa casa, que já perdura por algumas décadas, nós gostaríamos de inicialmente agradecer a bondade e a misericórdia divina, a alegria que temos de iniciarmos mais um ano sob o teto dessa casa acolhedora, dessa casa onde reina a paz, a alegria, a fraternidade entre nós. Agradecendo, Senhor, pela existência da casa, pelo roteiro seguro de estudos e de aprendizado do Evangelho de que aqui dispomos, sem nos arredarmos, sem nos afastarmos dos estudos do vosso Evangelho à luz da doutrina espírita. Nesses encontros que se repetem aos sábados, às terças e às quintas-feiras, trazendo-nos lições variadas, aprendizados diversos, que aos poucos a gente vai guardando e vai solidificando no nosso coração, na nossa alma. Nós queremos, Mestre, nesse instante, rogar ao Senhor que ampare e abençoe todos os trabalhos e estudos que ocorrerão ao longo desse ano nessa casa querida.
Que o Senhor sempre possa amparar e inspirar todos aqueles que por aqui se utilizarem da palavra por alguns minutos, para que não nos falte o amparo e a inspiração dos nossos irmãos maiores, no propósito, Mestre, de sermos claros, didáticos, de afastarmos do nosso coração qualquer intenção de evidência pessoal ou de projeção pessoal de qualquer natureza e pensarmos unicamente no propósito de lermos, estudarmos e compreendermos o Evangelho com toda a clareza que a doutrina espírita tem nos permitido. Lhe rogamos, querido amigo, que enche os nossos corações de bom ânimo, de todos os trabalhadores dessa casa, encarnados ou desencarnados, para que iniciemos mais um ciclo, mais um ano, com o coração cheio de fé, de bom ânimo, de entusiasmo, e que não nos falte o concurso fraterno dos nossos irmãos maiores, seja enquanto aqui estivermos estudando ou trabalhando, seja também, Mestre, nós lhe rogamos, nas nossas vidas e dificuldades pessoais, nas angústias e aflições que porventura ainda trazemos conosco, que a bondade e a misericórdia divina continuem a nos ajudar nessas horas e nessas circunstâncias que ainda nos visitam. Nós lhe rogamos ainda, Mestre, que o amparo, que a paz, que as bênçãos que essa hora são vertidas em nosso benefício, não se limitem a nós, mas sejam levadas até os hospitais. Que elas sejam levadas, Mestre, aos presídios. Que elas sejam levadas às ruas. Que elas sejam levadas, Mestre, mesmo aos lares, onde aparentemente existe o conforto e a tranquilidade material, mas onde existem muitas vezes a angústia na alma, as aflições do espírito, as preocupações e tormentos de toda ordem. Aqueles cuja aparência tudo estaria bem, mas que muitas vezes trazem um espírito marcado ou ferido de preocupações e de problemas de toda ordem. Que o vosso amor, Mestre, se derrame sobre toda a terra. Encha-nos o coração de entusiasmo, de bom ânimo, de muita esperança e da certeza do vosso amor e da vossa presença, da vossa justiça e misericórdia na vida de todos nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrados os estudos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem os passes, a fila vai se formar aqui no centro do salão.
luta e em todos os âmbitos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos seus deveres.